A história começa com Nagatoro cozinhando, determinada a surpreender o senpai com sua comida, enquanto conversava com suas amigas. Sua primeira ideia era fazer uma costela muito apimentada, que faria ele cuspir a comida, e as amigas aprovam. Em outro lugar uma cena semelhante acontecia com o senpai, também preparando uma marmita enquanto conversava com a presidente Yasunomiya, e assim como na arte, as garotas também levavam as marmitas a sério, afinal ele enfrentaria Nagatoro em uma batalha culinária. Chega então a hora do almoço, e os dois se reúnem com um clima desconfortável. O prota já estava imaginando o tipo de coisa grotesca que a Nagatoro daria para ele, porém ambos se impressionam com a aparência das marmitas, e após provarem, eles se surpreendem com o incrível sabor. O prota até admite que usou um tempero especial para ajudar a diminuir o cansaço de Nagatoro dos treinos, mas quando ele elogia a comida da menina, ela se lembra de ter deixado a carne queimar, mas por sorte sua irmã apareceu na hora e decidiu ajudá-la, além de convencê-la que seria melhor deixar o senpai feliz do que chocado, o que no fim, Nagatoro acaba concordando. Assim que termina de comer, o prota diz que gostaria de comer algo assim todo dia, o que faz Nagatoro oferecer que ambos tragam comida sempre, deixando ele sem jeito, porém eles combinam que ambos iriam trazer marmitas em dias alternados, e como se lesse a mente dele, ela diz que agora parecia que eles eram casados. Algum tempo depois, Nagatoro sugere que era hora deles comerem algo que os deixassem mais ativos, fazendo ele pensar em alimentos afrodisíacos, porém ela o provoca dizendo que só queria algo que desse mais energia. Após terminar de comer, Nagatoro se despede, e é aí que Tsunomiya aparece para lembrá-lo de não abaixar a guarda para o demônio e sua horda, e começa a se lembrar de como o senpai preferia passar seus dias em paz como um pescador, mas agora era como se ele pescasse em alto mar, portanto era melhor tomar cuidado com os tubarões. Após a escola, o senpai caminha pelas ruas, e para sua surpresa avista Nagatoro, porém logo percebe que ela falava com um homem mais velho, que à primeira vista parecia estar dando em cima dela, mas ao perceber que eles pareciam íntimos, ele supõe que ele pudesse ser o ex dela, fazendo ele se lembrar do alerta de sua caloura. Ele então se lembra que seu velho eu só ignoraria a situação, porém Tsunomiya estava certa, agora ele navegava sem medo pelo oceano, sendo assim ele decide fazer um teste ao cumprimentá-la, e através da reação dela, ele decidiria se iria embora ou pararia para ajudá-la. No entanto, Nagatoro percebe primeiro, e o cumprimenta com um sorriso caloroso. O homem então sorri de forma provocativa para o senpai, que pensa que é melhor não se envolver com ele. É aí que Nagatoro começa a apresentá-lo, porém é interrompida pelo homem que a chama de Hayashi-chan e pergunta qual a relação que os dois têm, além de dizer que o prota não tem cara que é do clube de judô. Ao ouvir isso, Nagatoro fica irritada, mas o homem continua a provocação falando da posição que a Nagatoro dormia, sempre rolando de um lado para outro. Isso faz a garota bater nele dizendo que era mentira, mas o senpai já estava até imaginando a cena. É aí que o homem pergunta ao prota o que ele sabia sobre a Nagatoro, mas antes que ele pudesse responder, Nagatoro chega ao limite, e o ataca com um soco, que é facilmente defendido. Ela então diz que era para o homem parar de provocar o senpai, enquanto desfere vários golpes neles, porém ele esquiva de todos com muita habilidade, e diz para ela não esquecer quem a ensinou a lutar, enquanto a acerta com peteleco. O prota então começa a imaginar que Nagatoro pudesse ser uma vítima dele, ficando muito irritado, e assim que o homem iria revidar com um soco, o prota pula na frente do golpe para protegê-la. Chocado o homem para o movimento, mas avisa que pode ser perigoso entrar na frente assim, porém é aí que o senpai surpreende a todos dizendo para o homem não machucar sua caloura da escola, e que apesar de não saber tudo sobre ela, ele sabe muito bem o que a deixa feliz e nervosa, fazendo Nagatoro corar com essa declaração. Surpreendido pelo prota conseguir se impor dessa forma, o homem começa a rir. Em seguida ele avisa que iria embora, porque segundo ele era nojento ver a irmã flertando dessa forma. É aí que o senpai entende tudo, e Nagatoro aproveita para apresentar os dois apropriadamente, reparando quão aliviado o senpai ficou depois de descobrir que eles eram irmãos, e aproveita para zombar dele mais uma vez, por ter achado que era o ex dela.
Algum tempo depois, o prota ainda se lembrava das palavras do irmão da Nagatoro, e finalmente percebe que realmente não sabe muito sobre os dias dela. Sendo assim, ele a pergunta sobre sua exaustiva rotina de treinos, e ela responde que é bem difícil, e que um fracote como ele não aguentaria, porém mesmo assim é bastante divertido, e em seguida cobra a promessa dele de beijá-la caso ela derrotasse a Orihara, mas ele fica muito envergonhado, e em negação. No final do dia, o prota vai até o clube de judô, onde acaba escutando algumas das atletas menosprezando a Nagatoro, e zombando da forma que ela fugiu de Orihara por anos. É aí que Shiki, uma das melhores atletas, deixa o clima muito pesado, dizendo que não poderia aceitar uma desistente voltar como se não fosse nada, deixando o senpai com um pressentimento ruim. Logo em seguida o intervalo acaba, e elas voltam para o treino. Sendo assim, ele decide dar uma olhada, visivelmente irritado com os comentários das garotas. É aí que Shiki se aproxima de Nagatoro para desafiá-la para uma partida, enquanto suas colegas riem de forma suspeita, mas apesar do clima Nagatoro aceita com um grande sorriso. Logo uma luta feroz começa, e o prota fica animado, porém ao ser percebido pelas garotas que o acusam de espiar, ele decide ir embora, mas logo volta atrás ao ouvir barulhos estranhos, e assim que dá uma olhada, vemos Nagatoro no chão com o braço machucado. Ao olharem de perto, as amigas dizem que era só uma lesão pequena, mas o prota fica incomodado, imaginando se foi intencional ou não. É aí que as coisas pioram quando Shiki diz que talvez Nagatoro não esteja se esforçando de verdade, já que se machucou com tão pouco. Ao ouvir isso, Nagatoro decide só ignorar, porém o prota bate a porta, chamando a atenção de todos, e vai em direção a Shiki. Nagatoro então tenta ir até ele, porém é impedida por Gamo, que diz que era para deixar tudo com o senpai. É aí que o prota reclama da forma que Shiki falou da Nagatoro, de um jeito um tanto infantil, e mesmo com Shiki lhe lançando um olhar intimidador, ele garante que Nagatoro se esforça muito, e com muita convicção diz que Shiki está errada. Seu gesto comove Nagatoro, porque seu senpai agora consegue responder à altura, e ao ver o olhar do rapaz, Shiki acaba cedendo, para o ódio de suas amigas, que acusam o prota de ficar espiando elas mais cedo. No entanto, é a vez de Nagatoro intervir, e de forma intimidadora pergunta se elas têm um problema com o senpai dela, assustando as garotas que negam tudo. Na manhã seguinte, Nagatoro diz que vai precisar de 2 semanas de repouso, e agradece pelo que o prota fez na noite anterior, mas ele pede desculpas, porque deve ter sido tão embaraçoso como o dia dos pais na escola. É aí que Nagatoro começa a interpretar o prota como um cara agressivo, e até pergunta se ele estava tentando agir como namorado dela, o que ele nega sem jeito, e responde que não sabe por que fez aquilo, porém ela termina dizendo que ele meio que agiu como um namorado, o que o deixa sem palavras. É aí que Shiki e as garotas do clube aparecem, entretanto elas só queriam pedir desculpas, e no fim tudo fica bem. Alguns dias depois, Nagatoro estava passando tempo no clube de artes, quando decide sair para uma corrida mesmo estando lesionada, mas reclama que seria chato, porque teria que fazer sozinha. Sendo assim, o prota oferece para correr junto com ela, e ela fica animada, porque para ela, ele era mais preguiçoso do que uma preguiça, porém antes que ele pudesse mudar de ideia ela o arrasta para a corrida. Os dois começam a correr, chegando até a sair da escola, e quando finalmente voltam, ela fica surpresa por ele ter aguentado acompanhar ela. Em seguida eles decidem tomar banho na escola, e Nagatoro pergunta se ele quer tomar banho com ela, o que faz ele fugir com vergonha. Já no chuveiro, eles descobrem que por causa da finura das paredes eles podiam conversar, e após ela brincar dizendo que ele estava pensando nela no chuveiro, eles acabam tendo uma conversa amigável. Porém, quando o prota já estava saindo, ele percebe que, nas palavras dele, grandes garotas estavam ali. Acontece que na porta havia uma placa com ursos indicando o lado masculino e feminino, porém o desenho não era tão fácil de entender, e para piorar, a escola mudou os vestiários depois da reforma, o que significava que era o prota que estava no lado errado. Nagatoro se sente culpada por não saber da mudança, mas garante que se o senpai espiasse as garotas, ela iria arrancar os olhos dele fora. É aí que as coisas pioram para o prota, porque uma das garotas começam a sentir o cheiro dele,
e em pânico ela garante que tem um garoto ali, o que faz ela verificar chuveiro por chuveiro. Desesperada, Nagatoro diz para ele passar para o lado masculino através de uma abertura que tinha no alto da parede, contudo estava alto demais para alcançar. É aí que Shiki acaba ouvindo a voz da Nagatoro, e ao estranhar o som abafado da voz dela, decide abrir a porta para verificar, encontrando Prota, que fica sem palavras pensando que era o fim. Porém, ao contrário do que todos pensavam, ela despista as amigas, que logo vão tomar banho. Shiki então decide ajudá-lo, e oferece esconder ele com seu corpo, o que irrita Nagatoro. No entanto, Prota acha melhor só ficar escondido ali por enquanto, deixando Nagatoro feliz. Sendo assim, Shiki diz que vai apressar as amigas para saírem, e que agora elas estavam quites, porém logo várias garotas aparecem, e para impedir que elas descobrissem o Prota, Shiki acaba entrando no chuveiro com ele, criando uma situação realmente embaraçosa. Sem escolha, ela liga o chuveiro para não levantar suspeitas, e começa a tomar banho ali mesmo. O Prota acha aquilo muito errado, porém ela não liga, já que ele não estava olhando. Nagatoro então se enche de raiva, e corre para lá, mas assim que sai do chuveiro, dois garotos aparecem, fazendo ela voltar para não ser vista. Agora sem saída, eles são forçados a esperar, até que consigam achar uma solução. Shiki então aproveita para apontar o quanto que o Prota é corajoso, por ter defendido Nagatoro daquela forma, e ele responde que não estava tentando ser violento, mas ficou com raiva porque sabia o quanto Nagatoro se esforçava pelo clube. Eles então fazem as pazes, e Shiki elogia as habilidades da antiga Nagatoro que a derrotou uma vez, porém o Prota acaba com o clima dizendo que tinha algo macio pressionando ele, e sem nenhuma vergonha Shiki diz que era porque ela era grande, mas que não podia fazer nada já que o lugar era apertado. Nagatoro começa a brigar com ela, e para tentar agradá-la, Shiki se vira para o senpai, que agora tinha dois grandes problemas para lidar. Essa foi a gota d'água para Nagatoro, que com um grande pulo alcança a abertura da parede, dando de cara com seu senpai e sua colega do clube. Eles então tentam dizer que a abertura era muito pequena, mas cheia de determinação, ela passa para o outro lado com a flexibilidade de um gato. Chocada com o que acabou de ver, Shiki se lembra que foi assim que Nagatoro a derrotou no passado, ficando feliz que ela não perdeu seu dom, enquanto Nagatoro só queria saber se o senpai gostou de ter sentido o corpo de Shiki, o que ele nega desesperado. É aí Nagatoro acaba escorregando, e para salvá-la, o Prota agarra, em uma posição bem comprometedora. Nesse mesmo instante, as amigas de Shiki perguntam se ela já terminou, sendo assim, ela só diz para eles esperarem até todas saírem, para que possam escapar. E o capítulo termina com Nagatoro provocando o senpai, dizendo que ele só queria aproveitar da situação para sentir o corpo dela. No capítulo seguinte, o Prota revela que iria viajar com a turma para Tóquio, e como líder de grupo, ele teria que criar um plano de viagens divertido. Nagatoro então comenta que se eles fossem do mesmo ano poderiam ir juntos, mas logo descobre que o segundo ano também iria, e se enche de entusiasmo, ao pesquisar todos os lugares que iria poder visitar, sem falar que teria o senpai ao seu lado, o que a deixa muito feliz. Ela já deixa avisado que iria provocar ele o tempo todo, filmando caso ele fosse perseguido por um veado, e batendo nele caso ele tentasse ir para a cama dela, porém ao apontar que ela nem sabe se eles ficariam no mesmo grupo, ele joga um balde de água fria nela. Desanimada, ela comenta a situação com suas amigas que a provocam por querer ficar no grupo do senpai. É aí que Sakura aparece e revela que os alunos do terceiro ano iriam expor seus planos de viagem no mural da escola, e que os alunos do segundo ano só precisariam se inscrever no grupo que quisessem, sendo assim era meio caminho andado. Porém, ao contrário dos grupos que focariam nos pontos turísticos e na culinária local, o grupo do senpai iria focar na história e na arte budista, o que elas acham uma péssima ideia. As garotas então se queixam sobre o quão chato seria, e que isso explicava o porquê de ninguém querer fazer parte do grupo, mas apesar das queixas Nagatoro se inscreve, e acaba motivando suas amigas que se juntam a ela, para a alegria do senpai que já estava ficando desesperado, e de seus amigos. Depois disso, eles fazem uma pequena reunião de grupo, mas diferente do que ele pensava,
As garotas ignoram seu plano de admirar as estátuas budistas, e começam a sugerir os vários lugares que queriam visitar, que eram desde aquários e bases a ver animais e ninjas. E de forma intimidadora, elas fazem o senpai ceder ao plano delas. No capítulo seguinte, vemos uma lembrança de quando Prota visitou o templo com o grupo da presidente, e ela diz que ele vai ser o líder no ano seguinte, e quando ele diz que não conseguiria, ela diz para ele ter confiança. De volta ao presente, as palavras dela se concretizaram, mas ele teria que lidar com as exigências das garotas. Ele então tenta ser mais firme, e acaba recebendo a vaia das garotas. Sendo assim, ele joga o livro guia para elas, e mostra o quão apertado era a agenda do grupo. Em seguida ele começa a falar sobre o valor artístico das estátuas, e apesar de Nagatoro mostrar um pequeno interesse, as amigas continuam sem se importar. Isso Prota pensar em mudar o planejamento da viagem, mas é aí que seu colega sugere que eles dividam o grupo, assim todos podiam ir para onde quisessem. O Prota então pensa no assunto, e como seu plano era chato para a maioria das pessoas, ele acaba concordando, sem reparar na expressão da Nagatoro, que o chama de idiota, indo embora com raiva. Com um clima pesado, as garotas se desculpam por terem estragado o plano, e com isso a reunião do grupo acaba. Sozinho o Prota começa a pensar que não é capaz de guiar as pessoas, até ser surpreendido por Sunomiya, que ao saber da situação, garante que a culpa não era dele, e sim das garotas demônio, assim como dos amigos dele. Porém é nessa hora que Sakura aparece para ajudá-lo, e explica que a Nagatoro não ficou com raiva porque ele não quer levá-las para o aquário, e sim porque ela só queria curtir a viagem com ele, o que não vai acontecer se ele separar o grupo. Movido com essa revelação, ele pede ajuda de Sunomiya, que acaba entendendo que era para se despir. Ao cair da noite, as amigas estavam empolgadas com a viagem, ao contrário de Nagatoro, que só conseguia pensar no senpai e nos pinguins. Suas amigas a provocam dizendo que ela estava incomodada, o que ela nega, já que teriam outras viagens para ir. Entretanto Gamo aponta que essa seria a única que ela faria com o senpai, deixando ela desconcertada com a realidade. Porém nesse exato momento ela recebe uma mensagem do Prota que já estava na casa dela, fazendo ela pular da cama para atendê-lo. Ele então pede desculpas e entrega um novo plano de viagens, muito mais fácil de entender, que ele fez naquela tarde com a ajuda de Sunomiya. Então agora o plano não estava focado só no que ele gostava, e Nagatoro ficou muito feliz com a mudança, apesar de que eles ainda não teriam tempo de ir ver os pinguins. Porém é nessa hora que ele a convida para ir ao aquário, deixando ela radiante com o convite, e após algumas provocações, os dois vão juntos entregar o novo plano para a escola. Finalmente chega o dia da viagem escolar, e o grupo começa a se divertir, enquanto os amigos do Prota se perguntam se ele vai ficar bem cercado de meninas, que mais pareciam gatos ferozes, porém ele consegue domá-las ao dizer que aumentaria o tempo livre no dia seguinte. Assim que chegam em Kyoto, o grupo aproveita seu tempo passeando pela cidade e indo em restaurantes. Em seguida, eles vão aos templos onde Nagatoro fica deslumbrada com as estátuas. Até que encerram o dia, em uma fonte termal do hotel. Mais tarde o Prota fica de olho na Nagatoro, e ela pergunta se ele estava secando ela, e o chama de safado. Depois disso, eles se separam, e Nagatoro e suas amigas tentam puxar uma guerra de travesseiros, porém Sakura e as outras recusam por ser coisa de criança. Sendo assim elas decidem começar um papo de menina, deixando a Nagatoro visivelmente receosa. As garotas então começam a fazer fofocas românticas, e combinam que quem não contar uma história empolgante vai levar uma travesseirada na cara, o que as deixam empolgadas para ver quem contaria a melhor história, muito diferente do quarto dos meninos, que além de não terem muito o que fazer, não tinha história sobre meninas para contar. Sakura foi a primeira a perder com sua história sobre o ex querendo voltar. Assim que Rabi conta a sua história, Sakura e Gamo insinuam que Nagatoro devia falar sobre seu namorado não oficial, mas assim que a garota estava juntando coragem para falar, uma das amigas estraga tudo não notando que a indireta era para Nagatoro, e por causa disso leva um travesseiro na cara, provocando uma briga de travesseiros. Depois disso, Gamo novamente atiça Nagatoro, que estava levantando a mão, porém as garotas decidem perguntar se Gamo estava apaixonada por alguém, o que ela nega,
porque só iria aceitar alguém mais forte do que ela. Sendo assim, Sakura indica o irmão da Nagatoro, que sempre pratica boxe com ela, e apesar de Gamo dizer que só possui respeito por ele, todas as garotas decidem ficar de olho neles por um tempo. É aí que Gamo decide perguntar diretamente para Nagatoro qual a relação entre ela e o senpai. Assim como os colegas do Prota que fazem a mesma pergunta, e os dois confirmam que iriam se beijar, caso a Nagatoro vencesse a Orihara, levantando o grito da galera, e por isso ela estava determinada a vencer, e o Prota acreditava na vitória dela. Gamo então diz que gostaria de ver mais progresso entre eles na viagem, e Nagatoro diz que já tem tudo planejado, e o capítulo termina com ela mandando uma mensagem para o seu senpai, alertando ele para se preparar para o dia seguinte, e ele responde que mal podia esperar. No dia seguinte, era dia de atividades livres, sendo assim, o Prota e a Nagatoro passariam o dia juntos. Gamo e Yoshi pensam em segui-los, e em ver os animais, enquanto Sakura iria com os amigos do senpai até o parque. Mas antes de se separarem, as garotas desejam boa sorte a Nagatoro, deixando o senpai confuso. Depois disso, eles seguem para o aquário, e Nagatoro fica deslumbrada com os pinguins, enquanto Prota está nervoso pela possibilidade de rolar algo entre eles. Durante o dia, o Prota dá um pinguim de pelúcia que ganhou para ela, e em seguida, eles compartilham fotos com seus amigos. O Prota fica aliviado que até agora Nagatoro não levou ele para algum lugar maluco, porém isso acaba provocando uma ideia nela, que o arrasta para uma loja de aluguel de kimonos. Com roupas combinando, eles seguem até o alto de uma montanha, onde tiram mais fotos, e são pegos por Gamo e Yoshi, que decidem segui-los. É aí que eles são surpreendidos pelo Templo do Deus do Casamento, o maior ponto de encontro de Tóquio, o que explica a quantidade de casais ali, porém para sua surpresa Nagatoro parecia muito bem, o que motiva o Prota a entrar no templo. Yoshi então diz que era hora de deixar os dois em paz, e Gamo relutantemente aceita, mas descobrem que as amigas de Shiki também estavam ali, e de forma maliciosa elas planejam ficar de olho na Nagatoro e o senpai, decidindo atacar eles com espadas falsas caso eles ficassem muito próximos, provocando um olhar mortal de Gamo e Yoshi. Após andarem um pouco pelo templo, Nagatoro diz que ser um bom par é bem importante, deixando o senpai corado. Sendo assim, as garotas decidem partir para o ataque, porém são paradas por Gamo e Yoshi, que entram em posição de luta, e dão chance para Nagatoro e o senpai fugirem. De volta ao encontro, eles encontram uma pedra, e Nagatoro diz que era a pedra da sorte do amor, e explica que se você fosse tocar de olhos fechados a outra pedra mais à frente, seu romance seria realizado. Ela então atiça o Prota para tentar, mas o assusta dizendo que se ele falhasse, seu romance não se realizaria por um bom tempo. O Prota então pensa que não acredita nessas superstições, mas decide tentar ao ver Nagatoro torcendo por ele, e começa a andar de olhos fechados até a outra pedra. Em outro lugar, as garotas estavam travando uma batalha, e Gamo percebe que não seria assim tão fácil, assim como Yoshi, que só ficou correndo. É aí que a garota revela que era do clube de Kendo, enquanto acerta Gamo com um golpe poderoso, e junto de sua amiga, elas aproveitam para escapar, e acabam encontrando o senpai no meio da caminhada, para aplicar golpes neles, que confuso com o que acabou de acontecer, ele perde a noção de onde estava a pedra. No capítulo seguinte, vemos um vislumbre do futuro, onde o Prota estava se formando, contudo essa seria a última vez que voltaria junto da Nagatoro. Ela então pergunta se ele tem alguma coisa a dizer para a garota que está deixando para trás. Envergonhado, ele só deseja boa sorte com o judô, e após uma pequena surra, ele deseja que as coisas não mudem entre eles, porém Nagatoro não estava confiante quanto a isso. De volta ao presente, Gamo e Yoshi conseguem encontrá-los, e pegam o senpai desnorteado dando de cara na parede. Em seguida, temos outro vislumbre do futuro, onde o Prota já está no segundo ano da faculdade, e revela que eles raramente se veem hoje em dia, portanto ele decide que ele devia se arriscar e falar com ela, mas por uma incrível coincidência Nagatoro o encontra ali mesmo, e os dois vão tomar um café. Eles então conversam sobre o tempo que passou, e sobre o passado, mas apesar de estarem se divertindo, ela precisa sair para se encontrar com outra pessoa. Ela então divide a conta,
o que foi uma bandeira vermelha para o Prota. Em seguida ela entra no carro com outro alguém, deixando o Prota arrasado, porém descobrimos que tudo isso era imaginação do senpai, que decide que não quer que algo assim aconteça, e sim passar mais tempo com a Nagatoro, a incentivando, mostrando sua arte e a desenhando, e estando junto dela mesmo depois da formatura do ensino médio, porque ele a ama e quer namorar com ela. Ele então grita o nome dela, que entende na hora o que ele queria, correndo para ficar atrás da Pedra do Amor, onde o chama para guiá-lo com sua voz, porém ainda precisavam lidar com as amigas da Shiki, que estava fazendo de tudo para atrapalhar, mas por sorte são impedidas por Orihara, que arranca suas espadas com muita facilidade, e coloca as garotas para correrem, mas quando parecia que elas sairiam impunes, elas são jogadas para trás, nas palavras delas, pelos airbags da Shiki, dando chance de Gamo e Yoshi se vingarem delas. No fim, o Prota encontra a pedra, e assim que abre os olhos, encontra o rosto feliz da Nagatoro, e o parabeniza por ter conseguido. Em seguida, ela começa a provocá-lo dizendo que o romance dele se tornaria realidade, e começa a bater nele enquanto o chama de nojento. Depois disso, Nagatoro agradece suas amigas por terem a ajudado, assim como Orihara, apesar do contragosto, porém diz que iria pagar ela na próxima luta. Em seguida, ela decide tentar o desafio do romance, e rapidamente encontra outra pedra, terminando a visita ao templo. Algum tempo depois, eles já estavam de volta à escola, e o Prota deseja boa sorte a Nagatoro com sua luta, o que a deixa comovida, afinal ela estava lutando pelos dois. De volta ao clube, o Prota é recepcionado por Sunomiya, que estava louca pelas fofocas, e como ela sempre o apoiou, ele admite que finalmente percebeu como se sente, e que quer proteger seu relacionamento com a Nagatoro. Insatisfeita ela diz para ele ser mais específico, e com todas as letras ele diz que quer ficar com a Nagatoro, levando Sunomiya à loucura, dizendo que vai acontecer. Ele então pergunta o que deve fazer, e é aí que ela responde que ele tem que se declarar, e que está torcendo por ele. Ao cair da noite, Nagatoro estava no clube, e todas percebem que ela evoluiu bastante, a ponto de ser capaz de dar trabalho para Orihara quando forem lutar. É aí que o Prota aparece, e ao olhar para Nagatoro pensa em como se declarar, porém assim que voltavam para casa, ele sente que apesar de se divertirem, era como se eles ainda não combinassem, e fica na dúvida se conseguiria se declarar. Ao ver sua cara séria, Nagatoro começa a correr, e o chama para correr também, o chamando de preguiça e de lesma, fazendo ele pensar que apesar da lacuna entre eles, ele ainda quer alcançá-la, e correr ao seu lado. Sendo assim ele corre até ela enquanto pensa que conseguiria se confessar desse jeito, e ela se assusta com o quão perto ele chegou, parecendo que ia assaltá-la, terminando o capítulo com uma cena calorosa entre eles. No capítulo seguinte, os dois caminhavam juntos, mas Nagatoro repara que ele estava agindo diferente do normal, no entanto ele disfarça e diz que era melhor se apressar. Já no clube, Sunomiya pergunta como estava indo com a confissão, e ele responde que vai ser só depois que ele for bom o bastante para estar ao seu lado, o que faz Sunomiya dizer que se for só depois dele ser um grande artista, a Nagatoro ia provavelmente acabar com outro, fazendo o senpai entrar em pânico com essa possibilidade. Sunomiya então decide ajudá-lo, tendo em vista a quantidade de romances que leu. Sendo assim, ela sugere que ele ande de mãos dadas com a Nagatoro, baseando-se no mangá que leu. No fim do dia, o Prota pensa em colocar o plano em prática, e começa entrelaçando os dedos, mas logo tenta disfarçar, entretanto ela o surpreende segurando sua mão, e juntos eles caminham em silêncio até que chega a hora deles se separarem, e ela se despede depois de chamá-lo de nojento, terminando o dia muito feliz. No capítulo seguinte é revelado que o Prota entrou em um curso para entrar na Faculdade de Artes, por indicação da presidente do clube. Lá ele percebe o quão talentosos são seus colegas, a ponto de sua arte ficar em penúltimo lugar na sala, o que acaba deixando Nagatoro preocupada que ele perca a confiança. No dia seguinte, a presidente aparece de repente no clube de artes. O Prota então diz a ela que não foi muito bem em comparação com seus colegas do curso, porém ela elogia o desenho que ele estava fazendo, e diz que ele seria uma grande concorrência para seus colegas de curso,
Além disso, ela lhe ensina uma técnica de controle de ansiedade como forma de compensar os problemas que causou a ele no ano anterior. Ao cair da noite, ela acaba se encontrando com Nagatoro, que diz que não conseguiu motivar o senpai. Portanto, ela pede ajuda à presidente, que ao ver sua sinceridade, dá meia volta e decide ajudar o antigo colega de clube. De volta à escola, a presidente diz que a única coisa que pode quebrar barreiras é o poder do amor, enquanto Nagatoro espia os dois. Ela então se oferece para ensinar suas técnicas secretas, deixando ele muito animado. Sendo assim, ela sobe no palco e diz que vai dar a única coisa que ele precisa. Logo em seguida, ela tira suas roupas e revela que falava de um esboço nu, deixando todos ali boquiabertos. E é com essa cena que vou encerrar o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido. Caso vocês tenham gostado, se inscrevam, deixem seu like e ativem o sino das notificações, porque isso ajuda demais o canal. O vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima.